Olá, olá, tudo bem com você? Jovem estudante de Direito, contador, lá vamos nós para mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre livros societários e contábeis para as empresas limitadas. Você precisa entender de forma bem básica que os livros, eles são a memória da empresa. Se eles não existem, não tem como a gente desenvolver uma limitada com a segurança jurídica necessária. Aí você me pergunta, por que os livros são tão importantes? Porque eles são a memória de toda a empresa. Neles, nós temos o registro da sua abertura, nós temos a distribuição das cotas entre os acionistas ou a distribuição das cotas entre os sócios. E tudo isso depende do registro societário. Para que você precisa saber disso? Para que você possa desenvolver uma segurança jurídica e contábil necessária para que a sua empresa limitada possa desenvolver o trabalho dela no mercado. Vamos comigo nessa jornada? Vai ser bem rápido, mas eu tô aqui para te explicar. Você precisa entender que os livros, eles são divididos em duas espécies, em livros societários e livros contábeis e fiscais. Os livros societários, eles tratam de questões internas da empresa. Como assim, Charlene? Eles falam sobre a responsabilidade dos sócios, falam sobre as decisões a serem tomadas. Já os livros contábeis e fiscais, eles relatam todo o desenvolvimento das questões financeiras, tributárias e legais da empresa. Agora nós vamos falar sobre o livro ata. Para que serve o livro ata? O livro ata é onde ficam registradas as deliberações da empresa, ou seja, a eleição de algum administrador, a destituição de algum sócio, a aprovação das contas. Tudo isso tem que estar registrado no livro ata, porque senão, de toda sorte, esses atos também podem ser considerados nulos ou anuláveis se não estiverem dentro desse registro. A base legal para este livro está entre os artigos 1071 e 80 do Código Civil. Nele estão registradas todas as decisões mais importantes para o desenvolvimento da limitada. Então, o livro ata, ele é essencial, ele deve ser acompanhado com muita cautela, porque qualquer informação que deixar de existir lá ou que não for lançada, ela pode trazer prejuízo para a empresa no futuro. O que você precisa entender em resumo sobre os livros atas é que ele registra as deliberações da empresa, ele pode ser usado para constatar a eleição de algum administrador ou ainda constar a aprovação das cotas e das contas, e ele está baseado nos artigos 1071 a 80 do Código Civil. O livro diário. Para que serve o livro diário, Charlene? O livro diário é um registro cronológico de todas as movimentações financeiras da empresa limitada. A base legal para este livro está no artigo 1179 do Código Civil. Para esse livro ter validade, ele precisa ser rigidamente assinado por um contador com autenticação perante a Junta Comercial e a SPED. Porque estes órgãos são os regulamentadores da saúde fiscal da empresa. Se não houver esse registro, esse livro também pode ser passível de ser chamado de nulo ou anulável. Um exemplo prático para você: todas as mercadorias que são compradas para ser utilizadas na empresa ou para ser revendidas ou para serem usadas como matriz na produção de alguma coisa, precisa ter esse registro de entrada e saída nesse livro, tá? E ainda também o pagamento de fornecedores, entradas de receitas, ou seja, é como se fosse realmente um diário. É onde a empresa anota o que ela faz ou deixa de fazer. Em resumo, ela é um registro cronológico de todas as operações da empresa. A base legal dela está no artigo 1179 do Código Civil e ela deve sempre ser assinada por um contador para poder ter validade perante os órgãos responsáveis. Agora nós vamos falar rapidamente sobre os livros fiscais. As empresas limitadas têm 3 livros fiscais. O primeiro é o de registro de entradas e saídas, onde nós cadastramos toda a movimentação que leva e recebe e gira o ICMS. Ou seja, isso é para controlar o estoque das mercadorias. Ele é obrigatório para as empresas que comprovam e que vendem e que compram algum tipo de produto, porque o ICMS é o imposto tributável sobre produtos comerciáveis, tá? Agora nós vamos falar sobre o LALUR. O que é o LALUR? O LALUR é o livro de apuração do lucro real. Isso é só para empresas que são optantes pelo regime lucro real, tá? Ele serve para quê? Para ajustar o lucro contábil ao fiscal. E o último livro fiscal, que pode ser utilizado por uma limitada, são os registros de serviços de prestadores. Esses são para aqueles que têm que declarar o ISS, que é um imposto que a gente tributa para a prefeitura. Ele serve para calcular esse imposto sobre o serviço prestado no final do mês pela empresa. E aí o que a gente precisa entender, em resumo, dentro dessa situação dos livros fiscais,
E eles podem ser o de registro de entradas e saídas para apuração de ICMS. Ele pode ser o LALUR, que é aplicado apenas para empresas que optam pelo lucro real. E ele também pode ser utilizado no registro de serviços, para aqueles que prestam serviço e precisam declarar o ISS para a prefeitura. Agora nós vamos falar sobre o livro Razão. O livro Razão é um livro com detalhamento da conta contábil, ou seja, todas as contas bancárias que a empresa tem, todos os bancos que ela tem movimentação, todos os bancos que ela utiliza para pagar ou para receber dos seus clientes. Ou seja, o livro Razão, ele é quase um livro financeiro. Ele facilita a auditoria e a conferência dos recebíveis e dos pagáveis de uma empresa limitada. Que nem eu vou te dar um exemplo. A conta de todos os meus fornecedores. Dentro deste livro Razão, ele tem que estar mostrando todas as dívidas que estão abertas e quitadas por esses fornecedores. E aí o que você precisa ter na sua cabeça sobre o livro Razão? Que ele exibe o detalhamento contábil da empresa, ele é um complemento do livro diário e ele facilita na auditoria e na conferência dos recebíveis e dos créditos que a empresa tem. O livro de registro de sócios, qual é a função dele? Ele serve para identificar quem são os sócios, quanto cada sócio responde, quanto de cota é de cada sócio, como se registram as transferências. Então ele tem toda essa atividade. A base legal para esse livro está no artigo 1151, parágrafo 2º do Código Civil. E aí para que ele serve? Por um exemplo, um sócio decide vender as suas cotas. Esse registro tem que estar constando no livro, porque senão ele pode ser considerado um ato nulo ou anulável, e isso ainda pode ser discutido na justiça. Então, em resumo, o que você precisa entender sobre o livro de registro de sócios é que ele mostra quem são os sócios e quais são as suas cotas e as suas responsabilidades. A base legal dele está no artigo 1151, parágrafo 2º do Código Civil, e ele prova a participação societária de cada um que compõe a diretoria ou o quadro societário delimitada. Nós precisamos entender que organização é segurança. Ou seja, mesmo você, microempreendedor ou empresa de pequeno porte, deve manter uma organização dos seus livros fiscais e dos seus livros contábeis. Por quê? O que a gente tem que entender? Ter os livros em dia evita problemas fiscais, dá segurança nas relações com os sócios e garante a tranquilidade jurídica do desenvolvimento das atividades da sua empresa. Nós precisamos entender o quê? Em resumo, que os sócios, eles devem estar registrados no livro registro, as decisões devem constar todas no livro ata, as movimentações todas têm que constar no livro diário, os detalhes têm que estar sempre no livro Razão e os tributos nos livros fiscais. Nós precisamos entender o seguinte, que manter os livros em dia é o presente e o futuro da sua empresa. Se você tem alguma dúvida, precisa de ajuda para colocar o seu societário em dia, eu estou à sua disposição. O meu nome é Charlene Gomes e eu posso te ajudar.